Esta é a aula de número 2 do Decreto 5.123 de 2004, que regula o Estatuto do Desarmamento, e vai ser show! Força e honra, guerreiros! Dando continuidade nos estudos da nossa lei, ou melhor, Decreto 5.123 de 2004, na seção 3 da aquisição, registro da arma de fogo de uso restrito. Esse é o nosso projeto de superação concursos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e fique por dentro de todas as novidades deste mundo das carreiras policiais. Também aqui você vai ter acesso a conteúdo feito de concurseiro para concurseiro, com uma linguagem acessível e direto ao ponto. Aqui nós estamos com este projeto de leitura de texto de lei, diretamente na letra da lei, artigo por artigo. Então, o artigo 18 nos diz que compete ao comando do Exército autorizar a aquisição e registrar as armas de fogo de uso restrito. Então, quando se fala em armas de fogo de uso restrito, quais seriam estas armas? As armas de que trata o caput, e o que é o caput mesmo? O cabeçalho, a parte de cima de nosso artigo. Serão cadastrados no Sigma, já citado na nossa aula 1. Aliás, se você não viu a aula 1, volta na playlist e assiste, porque essa aqui é a aula de número 2, guerreiro. E no Sinarme, conforme o caso, certo? O registro de arma de fogo de uso restrito, de que trata o caput deste artigo, deverá conter as seguintes informações. Então, voltando aqui para que você entenda, o registro, tá? Qual o tipo de registro? De arma de fogo de uso restrito. O mesmo que é tratado no caput, ela tem que ter as seguintes informações. Primeiramente, do interessado. Ela precisa ter o nome, a filiação, a data e o local de nascimento. Além disso, endereço residencial, endereço de empresa ou órgão que trabalhe e a profissão. E também o número de cédula de identidade, data de expedição, órgão, expedidor e unidade da federação. E também o número de cadastro de pessoa física, o CPF, e o cadastro nacional de pessoa jurídica, se for o caso, o CNPJ. Isso tudo referente ao interessado. Já referente à arma, seria o número de cadastro do Sinarme, a identificação do fabricante, do vendedor, número e data da nota fiscal da venda, espécie, marca, modelo e número de série, calibre e capacidade de cartuchos, também tipo de funcionamento, quantidade de cano e comprimento, o tipo de alma, se ela é lisa ou raiada, e a quantidade de raias e o sentido. Além disso, o número de série gravado no cano da arma. O parágrafo 3º nos diz que os requisitos que tratam os incisos anteriores e também do cabeçalho lá do artigo 12 deverão ser comprovados. E preste atenção nesta palavra comprovados, porque ela vem em prova. Quem fez prova recentemente sabe do que eu estou falando. É necessário comprovar periodicamente. Agora, com a autorização legislativa ocorrida neste ano de 2019, através do decreto 9.685, a cada 10 anos é necessário então comprovar junto ao comando do Exército para fim de renovação do certificado do registro. Antes, o período era inferior, então houve essa alteração recente e ela vai vir em prova. Te prepara, guerreiro. Também não se aplica aos integrantes dos órgãos, instituições e corporações mencionados nos artigos anteriores, aqueles pertencentes a forças de segurança. Os dados de que tratam o inciso 1º e a linha B serão substituídos pelo número de matrícula funcional, quando for o caso, e na hipótese que o cadastro no Sigma ou no Sinarme estiver relacionado com armas de fogo pertencentes às integrantes de Agência Brasileira de Inteligência, a famosa ABIN. Você pode notar que aqui eu leio de fato a lei, e é necessário, guerreiro. Não reclame, porque isso é muito importante. Você também deve fazer a leitura da lei. Porque muitas vezes a pessoa pensa que a aula ela tem que ser somente explicação. E aqui nós fazemos ao contrário. Primeiro nós lemos e depois, em cima da leitura, nós passamos a dar uma breve explicação quando o texto não é autoexplicativo. Como é o caso, como a lei ela é para ser acessível a todos, porém o legislador nem sempre consegue passar a mensagem da maneira que ele gostaria.
A seção 4 nos diz sobre o comércio especializado de armas de fogo e munições. É proibida a venda de armas de fogo, munições e demais produtos controlados de uso restrito no comércio. É uma coisa óbvia, você não chega na farmácia, numa padaria, no mercado e consegue comprar um 38. Consegue? Eu não consegui até agora. Enfim, o estabelecimento que comercializar arma de fogo de uso permitido em território nacional é obrigado a comunicar à Polícia Federal mensalmente. Tá? Importante ressaltar aqui o mensalmente, que é a periodicidade em que o estabelecimento precisa passar essa informação para a Polícia Federal. Então, ele mensalmente comunica à Polícia Federal as vendas que efetuar e a quantidade também de armas em estoque, respondendo legalmente por essas mercadorias que ficarão registradas como de sua propriedade, de uma forma precária, enquanto não forem vendidas, certo? Sujeito seus responsáveis às penas previstas em lei. Então, ele, o dono do estabelecimento, o responsável, é o proprietário daquelas armas temporariamente. A comercialização de acessórios de arma de fogo e de munições, incluindo estojos, espoletas, pólvoras e projéteis, só poderá ser efetuada em estabelecimento credenciado pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, que manterão um cadastro de comerciantes. Questão de prova aqui, porque se a questão te disser que só poderá ser efetuada a venda em estabelecimento credenciado pela Polícia Federal, a questão está errada, porque aqui nós temos um conectivo E, que significa que é necessário que não somente pela Polícia Federal, mas também pelo Comando do Exército, que manterá o cadastro desses comerciantes. É necessário ser credenciados nos dois órgãos. Quando se tratar de munição industrializada, a venda ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de certificado de registro de arma de fogo válido e ficará restrita ao calibre correspondente à arma registrada. Os acessórios e a quantidade de munição que cada proprietário de arma de fogo poderá adquirir serão fixados em portaria do Ministério da Defesa, ouvido o Ministério da Justiça. Então, existe uma portaria específica, separada desta legislação, que diz a quantidade de munição que cada proprietário de arma poderá adquirir de uma única vez. O estabelecimento mencionado no caput deste artigo deverá manter à disposição da Polícia Federal e do Comando do Exército os estoques em relação de vendas efetuadas mensalmente. Agora, o prazo em que ele deve manter essa informação, 5 anos. Até, no mínimo, no caso, 5 anos, ele precisa ter esse registro de informação disponível tanto para a Polícia Federal quanto para o Comando do Exército. E agora uma coisa interessante aqui para aqueles que já têm o registro, enfim, o porte de trânsito da arma de fogo, certo? O porte de arma de fogo de uso permitido, importante sempre ressaltar de qual espécie que nós estamos falando, e no caso estamos falando sobre a de uso permitido. Vinculado ao prévio registro de arma e ao cadastro no SINARME, será expedido pela Polícia Federal em todo o território nacional em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos anteriores da Lei do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. A taxa estipulada para porte de arma de fogo somente será recorrida para análise e aprovação dos documentos apresentados. E aqui o artigo 23 nos fala que o porte de arma de fogo é documento obrigatório para a condução de arma e deverá conter os seguintes dados. Então, qual o documento obrigatório para a condução da arma? O porte de arma de fogo é o nome do documento, por isso você deve anotar. E aqui os dados que ele deve conter: a abrangência territorial, ou seja, em que território você está autorizado a portar arma de fogo. A eficácia temporal, que significa dizer isso? Qual o período que você está habilitado a ter este porte? A partir de que data até que data? E as características da arma, porque o porte está vinculado à arma. Então você tem que saber a que tipo de características de arma você está autorizado. O número de cadastro da arma no SINARME, a identificação do proprietário da arma, a assinatura, o cargo e a função da autoridade concedente. Aqui o artigo 24 fala algo que já é de conhecimento, mas importante ressaltar que a arma de fogo é de uso pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo. Então, se a questão de prova te trouxer que o porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e irrevogável, um examinador sacana pode fazer isso, essa questão estará errada, porque ela é revogável a qualquer tempo, sendo válido apenas com relação à arma nela especificada e com a apresentação do documento de identificação do portador. Olha aqui mais uma pegadinha. Será que o porte de arma de fogo ele serve sozinho como comprovação essa característica? Não. É necessária a apresentação do documento de identificação do
portador. Então é necessário 2 documentos. Você tem que estar com a sua identidade, com o seu RG ou com a sua habilitação, ou qualquer outro documento, sendo que é admitido, né, no território nacional, e junto a ele o porte de arma de fogo pessoal. Então, deixa eu ver o que mais temos aqui. 24A diz que para portar arma de fogo adquirida nos termos do parágrafo 6º do artigo 12, o proprietário deverá solicitar a expedição do respectivo documento de porte, que observará o artigo 23. Bom, nada de importante. O titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente, nos dias do artigo 25. Toda vez que o titular do porte de arma de fogo se mudar, por exemplo, ele tem que comunicar ao órgão expedidor de arma de fogo, de arma de fogo. Também no caso de extravio, ou seja, furto, roubo da arma de fogo, ele tem que ir à unidade policial mais próxima e posteriormente à Polícia Federal. E veja bem o que o decreto nos informa. Aonde eu vou agora que roubaram a minha arma? Vai primeiro na delegacia de polícia e depois você vai procurar a Polícia Federal. É uma sequência de fatos. A inobservância do disposto nesse artigo implicará na suspensão do porte de arma de fogo por prazo a ser estipulado pela autoridade concedente, ou seja, uma punição. Ela será suspensa. Então, o artigo 26 nos diz que o titular do porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do artigo, artigo 10 da Lei do Estatuto do Desarmamento, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza. Veja bem que este artigo está lhe dizendo que o titular do porte, ele não pode ostentar. O que é ostentar? Você bota na cintura e deixa o cano para fora. Você está ostentando a arma. Você tem que ocultá-la no coldre ou escondê-la de maneira que não fique visível, certo? Além disso, você não pode conduzi-la também ostensivamente e nem mesmo entrar ou permanecer em locais públicos como a igreja. Você já pensou nisso? Ah, quantas vezes você que tem um porte entra na missa, vai na igreja, vai no culto? Pois é complicado, pois a lei diz que não pode. Escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias. Na prática, acaba que isso não acontece, mas é o que diz o decreto. E isso você tem que ficar atento, porque vem questão. Quando existem divergências entre aquilo que se pratica como costume e aquilo que a lei exige, o examinador, a banca, gosta de pegar. Pega porque sabe que o senso comum é outro. Então, ela vai lá em cima disso e cobra. Novamente, a inobservância do disposto nesse artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo. Então, você que pratica, ou que pretendia praticar alguma dessas atitudes, você está inerente à cassação do porte, não mais a suspensão, como era no caso anterior. E, além disso, a apreensão da arma pela autoridade competente que adotará as medidas legais pertinentes. E também se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo quando o titular do porte de arma de fogo esteja portando armamento em estado de embriaguez ou sob efeito de droga ou medicamento que provoque alteração de desempenho intelectual ou motor. Então, se você bebeu e está armado, mesmo tendo o porte, você estará sujeito à cassação, né, do seu porte e, além disso, da apreensão da sua arma de fogo. Artigo 27 nos informa que será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria de caçador de subsistência de uma arma portátil de uso permitido de tiro simples ou com 2 canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos. Então, essa é uma possibilidade que o decreto nos traz para aquela pessoa que tem a necessidade de ter a arma para caça. Então, e somente para calibre inferior a 16. O que a pessoa precisa, além de comprovar a efetiva necessidade, aqui permanece nesse trecho da lei, diferente do anterior, que não é mais necessário, é apenas a pessoa alegar, né, a efetiva necessidade, que já estará, né, apta para isso. Então, mas aqui quais são os documentos que é importante, que é o documento comprobatório de residência em área rural ou certidão equivalente expedida por órgão municipal, original e cópia autenticada do documento de identificação pessoal, atestado de bons antecedentes. E aplica-se ao portador de arma de fogo mencionado neste artigo as demais obrigações estabelecidas neste decreto. O proprietário de arma de fogo de uso permitido, registrada em caso de mudança de domicílio ou outra situação
que implica o transporte da arma, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no SINARME, na forma estabelecida pelo Departamento da Polícia Federal. E observados o princípio da reciprocidade, previstos em convenções internacionais, poderá ser autorizado o porte de arma de fogo pela Polícia Federal a diplomatas de missões diplomáticas e consulares acreditadas junto ao governo brasileiro e agentes de segurança de dignatários estrangeiros, ou seja, aqueles que estão em visita ao nosso país, caso a nação deles faça o mesmo pela nação brasileira, ou seja, haja reciprocidade, então há essa possibilidade de um porte de trânsito, independente dos requisitos estabelecidos neste decreto, conforme diz o artigo 29. Mas também diz que caberá ao Departamento de Polícia Federal estabelecer os procedimentos relativos à concessão e renovação do porte de arma de fogo. Na seção 2, nós temos um artigo que nos fala sobre os caçadores e colecionadores e da prática do tiro desportivo. Não é tão cobrado em prova, mas vai saber o que está na cabeça do examinador. Vamos analisar, já que aqui é letra da lei, artigo por artigo, vamos também passar por estes. Então, o que nos diz aqui o artigo 30, que as agremiações esportivas e as empresas de instrução de tiro, também os colecionadores, atiradores e caçadores, serão registrados no comando do Exército, aonde ficam registrados as agremiações esportivas, as empresas de instrução de tiro e os colecionadores, no comando do Exército. Questão e resposta. Ao qual caberá estabelecer normas e verificar o cumprimento das condições de segurança dos depósitos de armas de fogo, munições e equipamentos de recarga. Também as armas pertencentes às entidades mencionadas no cabeçalho, e seus integrantes terão autorização para porte de trânsito, que é aquela guia expedida de tráfico, que é para a pessoa poder andar com a arma. Ela vai ficar ali descarregada, desmuniciada e desmontada, mas ela pode se transportar. E ela vai ser expedida pelo comando do Exército. A prática de tiro desportivo para menores de 18 anos deverá ser autorizada judicialmente e deve restringir-se a locais autorizados pelo comando do Exército, utilizando armas de agremiação ou de responsável quando por este acompanhado. Se isso é uma surpresa para você, aqui está uma coisa bem interessante. Então, se você achava que o menor de 18 jamais poderia ter contato com uma arma, não, ele pode, né, desde que autorizada judicialmente e também autorizado pelo comando do Exército, e utilizando sempre arma de agremiação ou de responsável, nesse caso de tiro esportivo. A prática de tiro desportivo por maiores de 18 anos e menores de 25 pode ser feita utilizando armas de sua propriedade registrada com amparo na Lei 9437/97, que seja de agremiação ou arma registrada e cedida por outro desportista. E as entidades de tiro desportivo e as empresas de instrução de tiro poderão fornecer a seus associados e clientes, desde que obtida a autorização específica e obedecidas as normas, as condições e requisitos estabelecidos em ato do Comando do Exército, munição recarregada para uso exclusivo nas dependências da instituição em provas, cursos e treinamento. A entrada de arma de fogo e munição no país, como bagagem de atletas para competições internacionais, será autorizada pelo Comando do Exército. E o porte de trânsito das armas a serem utilizadas por estas mesmas delegações em competição oficial de tiro será expedida pelo Comando do Exército também. E os responsáveis, os integrantes pelas delegações estrangeiras e brasileiras em competição oficial de tiro no país, transportarão suas armas desmuniciadas. Então é uma coisa que esse trecho ele não é fundamental, ele não é o mais importante do decreto, mas como a gente nunca sabe o que está passando na cabecinha maliciosa do examinador, a gente passa, dá uma olhada, mas não se prende. A gente segue em frente porque tem coisa muito mais importante, muito mais cobrada. Então, aqui, continuando, dos colecionadores e caçadores. O porte de trânsito das armas de fogo de colecionadores e caçadores será expedido pelo Comando do Exército. E os colecionadores e caçadores transportarão suas armas sempre desmuniciadas, conforme já dito anteriormente. Agora, nós vamos falar a respeito dos integrantes e das instituições que são mencionadas anteriormente, e também no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. O porte de arma de fogo é definido aos militares das Forças Armadas, aos policiais federais e estaduais e do Distrito Federal, civil e militares dos Corpos de Bombeiros, bem como aos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em razão do desempenho de suas funções institucionais. O porte de arma de fogo das praças das Forças Armadas e dos policiais e corpos de bombeiro é regulado em norma específica por ato dos comandantes das forças singulares e dos comandantes gerais das corporações, ou seja, é responsável cada corporação
pelo porte dessas armas específicas. Os integrantes das polícias civis, estaduais e das forças auxiliares, quando no exercício de suas funções institucionais ou em trânsito, poderão portar arma de fogo fora da respectiva unidade federativa, desde que expressamente autorizado pela instituição a que pertençam, por prazo determinado conforme estabelecido em normas próprias. Quando se trata de normas próprias, nem deveria ser citado no decreto, mas aqui é apenas dito, né, que isso é uma regra, que haverá uma lei complementar que é da própria instituição. A autorização para porte de arma de fogo em legislação própria, na forma do cabeçalho do artigo 6º, está condicionada ao atendimento dos requisitos previstos. Ou seja, as regras são as mesmas, mas só muda o órgão regulador, que no caso dessas forças especiais serão as próprias forças. Os órgãos, instituições e corporações já mencionados estabelecerão em normas internas os procedimentos relativos às condições para a utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora do serviço. E essas instituições já mencionadas estabelecerão em normas próprias os procedimentos relativos também para a utilização em serviço dessas mesmas armas e de sua propriedade. As instituições dos órgãos e as corporações nos procedimentos descritos já disciplinarão as normas gerais do uso de arma de fogo de sua propriedade fora do serviço, quando se tratar de locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de evento de qualquer natureza, tais como interior de igreja, escola, estádios desportivos e clubes privados. Todos os outros artigos aqui, eles se referem à mesma situação, a caso das instituições que estão com seu regulamento próprio. Por isso, nós não vamos nos prender e vamos passar um pouco mais para frente. Aqui, a partir do artigo 35, por exemplo, nós já podemos ver que as armas de fogo particulares, que é quando o agente de segurança possui sua arma, e as institucionais não brasionadas, que são aquelas que não têm brasão da corporação, deverão ser conduzidas com seu respectivo certificado de registro ou termo de cautela decorrente de autorização judicial. E também a capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de armas de fogo para os integrantes destas instituições serão atestados pelas próprias instituições. Então, como você bem vê, a lei aqui ela é bastante repetitiva e chega a ser redundante, porque ela simplesmente vai e retorna, ela se isenta, ela diz assim, que cada instituição é responsável por sua própria instituição. Então, daqui em diante, até o artigo 38, não é necessário termos preocupações. A subseção 4, que é das empresas de segurança privada e transportes de valores, nós vamos deixar para a próxima aula. Não iremos nos aprofundar muito, porque também não costuma ser tão cobrado em prova. Vamos dar apenas uma repassada. E a partir daqui, por um longo trecho, há trechos que não são tão importantes. Vamos ressaltar apenas aquilo que vai ser cobrado na sua prova. Espero que você tenha gostado até aqui. Mais uma vez, convido, caso você esteja perdido nos seus estudos, esteja com dificuldades, queira organizar a sua vida de concurseiro, vou deixar o contato profissional aqui embaixo e você manda um WhatsApp e a gente conversa. Existe uma pequena taxa de contribuição para este acompanhamento, mas eu garanto que vale muito a pena e que esta taxa ela nem é reconhecida diante da grandeza da evolução que aqueles que têm sido acompanhados estão tendo. Então, mais uma vez agradeço a vocês pela audiência. Se não curtiram, se ainda não curtiu, curte agora mesmo. Divide com todo mundo que você sabe que faz carreiras policiais. E força, guerreiro!